Boa tarde a todos do canal Critica Brasil. Esse aqui é o nosso Jornal das 12, que está no ar com as principais notícias do Brasil e do mundo. Quero agradecer a todos a presença e dizer que é importante você participar dos comentários, curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal. Aqui a notícia é comentada de um jeito diferente, de um jeito irreverente, mas acima de tudo, falando a verdade, doa a quem doer. Senhoras e senhores, começamos hoje com a nossa rodada de notícias com a Globo detona Bolsonaro e diz que ele joga contra a economia do Brasil. Jair Bolsonaro representa um risco para a economia brasileira, em especial para os ruralistas, e ameaça 150 mil empregos diretos aqui no Brasil. É o que publica o Jornal do Globo, editorial publicado nesta terça-feira. A visita a Israel também pode gerar prejuízos ao comércio internacional, além de arranhar a característica predominante da política externa brasileira, que é o pragmatismo, que é a conversa. A intenção de transferir a Embaixada Brasileira de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, sob o litígio seguidor de estados, mostra que Bolsonaro já escolheu um lado. E quando escolhe um lado, coloca a economia do Brasil, em um vexame internacional. Trocar 11 bilhões de negócios com o mundo árabe por 250 milhões com Israel é uma loucura sem tamanho. Isso pode atingir empresas brasileiras, exportadoras de carne, exportadora do agronegócio no Brasil. Potência agroexportadora, o Brasil vende para países árabes só com carnes 4,5 bilhões, principalmente de frango. É líder mundial nesse mercado que corre o risco de perder caso os árabes retalhem ao que o Bolsonaro foi fazer em Israel. Aliás, a viagem de Bolsonaro a Israel deve ser entendida por nós como uma viagem turística, porque outra coisa não foi. Foi visitar o Muro das Lamentações, foi visitar isto e aquele, ou seja, de negócio realmente não trouxe absolutamente nada para o Brasil. Aliás, o risco é perder, é se colocar numa guerra que existe lá há dezenas de anos contra palestinos e israelenses. Então é uma questão muito delicada. O Brasil sai, daquela questão, daquela situação de imparcial, de dizer, estamos aqui equilibrados, e passa a defender um lado. Ele está entrando no jogo de Israel. O certo seria ficar neutro neste assunto, e fazer com que os países árabes e Israel continuassem sendo nossos parceiros comerciais, sem querer preterir um em detrimento de outro. Senhoras e senhores, filho de Vladimir Herzog pede que Ernesto Araújo renuncie imediatamente. Para quem não sabe quem é Vladimir Herzog, é aquele jornalista morto na ditadura militar, aquele enforcado que disseram que ele se matou. Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar, enviou uma manifestação ao chanceler Ernesto Araújo pedindo que renuncie imediatamente ao cargo de ministro das Relações Exteriores. A família de meu pai veio para o Brasil fugindo dos nazistas. O que lá foram brutalmente assassinados. O meu pai foi brutalmente assassinado por aqueles que te deram o emprego que o senhor tem hoje. Meu pai sempre foi de esquerda. O senhor entendeu ou precisa desenhar? Disse o filho do jornalista. Ernesto Araújo chegou a falar o absurdo, dizer que nazismo significava esquerda. Agora, o filho do jornalista morto pela ditadura militar disse que fugiram, por causa dos nazistas. Exatamente isto. A carta que lembra ainda que os nazistas foram derrotados pela comunista União Soviética foi uma reação à afirmação de Ernesto Araújo de que o nazismo era um fenômeno de esquerda. Eu já até falei aqui para vocês, como professor de história, eu nego veementemente as palavras loucas de Ernesto Araújo, que de loucas tem absolutamente para confundir a mente de todos os bolsominions e daqueles que seguem o clã Bolsonaro. Gente, é um absurdo que ainda este ministro esteja à frente da diplomacia brasileira, das relações internacionais aqui no Itamaraty. Um cara que até agora só fez fazer confusão, conflito,
aqui com a Venezuela, chamando as potências China e Rússia para perto de nós, e que faz essa ideologia louca, barata de Bolsonaro em Israel, ou seja, comprando briga que não nos pertence, não nos colocará em um patamar seguro, porque a partir do momento que Bolsonaro escolhe Israel, ele fere, não é, os outros países árabes. Era preciso ter uma neutralidade. Aliás, até o presidente dos Estados Unidos, em toda essa época, sempre aperta a mão de um e a mão de outro, para não mostrar que está a favor de algum e contra o outro. É o que diz ele diz o seguinte: o ex-embaixador tucano, não é? Ex-secretário-geral do Itamaraty, Marcos Azubuja, ele afirma que Israel é um grande parceiro brasileiro, mas que a visita do presidente Jair Bolsonaro ao país é feita em momento inadequado, justamente por ser dias antes das eleições no país, marcada para a próxima terça-feira, dia 9. O premier Benjamin Netanyahu concorre à reeleição, mas recentemente foi acusado de fraude, abuso de poder e corrupção lá em Israel. Ou seja, Netanyahu, que anda com o Bolsonaro, andou com o Bolsonaro para cima e para baixo, é acusado no seu país de corrupção, não é, de fraude, e em sua defesa o primeiro-ministro diz ser alvo de uma perseguição política. E outra coisa, é muito improvável que o Brasil consiga fazer alguma coisa grandiosa em Israel, até porque o mercado de Israel com a gente é muito mínimo, representando adiante dos outros países árabes. Então, ele diz o seguinte, o embaixador e ex-secretário do Itamaraty fala o seguinte: Brasil deixou neutralidade e passou a fazer jogo de Israel, o que prejudica muito tanto as relações internacionais como a economia brasileira. Atenção, gente, Paulo Preto diz a Receita ser dono de 4 contas na Suíça com 137 milhões. O engenheiro Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto e apontado como operador de recursos ilícitos do PSDB, reconheceu diante da Receita Federal ser dono de contas abertas na Suíça. O saldo dessas contas soma 35 milhões de francos suíços, o equivalente a 137,4 milhões de reais. Ex-diretor da DERSA, empresa de infraestrutura viária do governo paulista, Paulo Preto fez isso retificando as declarações dos últimos 5 anos e pagando uma multa cujo valor é mantido em sigilo pelo fisco, não é? Gente, olha, parece que o povo agora só viu que o PSDB tinha laranjas e tinha pilantras agora, depois de muito tempo. Quando o Aécio Neves era candidato a presidente e chamava o PT de corrupto, parece que ninguém via as falcatruas de Aécio. Parece que só nós víamos as sacanagens de Aécio. Ou seja, desde aeroporto, não é? Em terreno da família, até mesmo malas cheias de dinheiro, helicópteros presos cheios de cocaína, enfim, não é? Gravações falando que ia matar alguém, mas isso não foi suficiente. Aécio está solto, Aécio é do PSDB, a questão dos metrôs em São Paulo até agora nada, José Serra cheio da grana no exterior, nada. Ou seja, agora foram descobrir que o Tucanos, que o Temer eram tudo pilantra, depois do golpe. Então, gente, mais de 20 ligações por dia, claro, é multada por telemarketing abusivo. Gente, olha só essa notícia aqui. Essa notícia é boa para você, é boa para mim, que recebo ligações dia e noite, não é? De empresas querendo me oferecer um monte de coisa, mas ligam o tempo todo. Aqui para mim é o tempo todo enchendo o saco. Enchendo o saco. Imagine que você cancelou um serviço de uma operadora de telefonia. Assim que o contrato é desfeito, você começa a receber ligações e mensagens SMS da mesma empresa oferecendo planos promocionais. Imaginou? Agora acrescente isso a nada menos do que 20 tentativas de contato em um só dia. É o que acontece comigo. Aqui acontece 20, 25, não é? Todo dia me ligando. Eu vou fazer como esse cara aqui, processar. Foi por agir assim que a Claro foi condenada a pagar uma indenização de 40 mil por danos morais a um ex-cliente da operadora,
Segundo a decisão dada na última semana pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a empresa terá que pagar R$ 500 por cada ligação ou SMS direcionado a ele. Olha, gente, é muito importante que nós saibamos, não é, que os nossos direitos. Tem empresa que liga alta hora da noite, eu estou conversando aqui, fazendo jornal, e ficam ligando o tempo todo. E não é só Claro, não. São várias empresas, não é, de telemarketing que usam e abusam, ou seja, é o mesmo número, é a mesma pessoa, a mesma empresa ligando para um número que já rejeitou várias vezes. As empresas deveriam ter, pelo menos, a consideração de colocar aí o número que já ligaram, as pessoas que já rejeitaram os planos. Porque é chato. E ainda tem empresa que fica ligando, não fala merda nenhuma, só para perder o nosso tempo, para encher o saco do bode. Vão encher o saco dos outros. A gente tem mais o que fazer, ligando toda hora. Eu coloquei aqui no meu celular aqui, rejeição de chamada. Mas ainda assim, ainda ligam. Pelo amor de Deus, é demais. Olha essa outra aqui notícia. A AGU condena fundo bilionário da Lava Jato. Que bom que condenou. Porque o seu Deltan Dallagnol ainda não desistiu da grana preta e continua dando entrevistas dizendo que era correto, era certo eles receberem da Petrobras 2,5 bilhões, não é, seu Deltan? Querendo ficar bilionário da noite pro dia na costa do Lula. A Advocacia Geral da União se opõe à criação do fundo bilionário que iria bancar os projetos da Operação Lava Jato pilotados por Deltan Dallagnol e outros procuradores com recursos recuperados da Petrobras. A manifestação da AGU se soma à da Procuradoria-Geral da República, na pessoa da Raquel Dodge, que também se opõe à proposta da Lava Jato de Curitiba de abrir uma fundação para gerir os recursos vindos da estatal. As informações são de Eliane Neves, do jornal Valor Econômico. De acordo com o advogado-geral da União, André Mendonça, o dinheiro recuperado pelo acordo deve voltar para a União e ser gerido pela Controladoria Geral da União. A destinação tem que ser feita pelo Tesouro Nacional, não por uma fundação privada ou procuradores que não tem nada a ver com a administração pública. Procuradores, investigadores, promotores, eles são destinados aqui, as suas funções, para investigar casos e não para gerir economia de qualquer que seja a empresa estatal brasileira. Está certo a AGU por tomar. A Lava Jato quer se perenizar no poder, se fazendo aí um quinto poder no Brasil. Aí não dá. Chega. Só a mídia já basta. Mas vocês não dá não. Brasil ameaça comércio com a China para favorecer Estados Unidos, nosso concorrente, diz Miriam Leitão. O Bolsonaro ainda não entendeu que cada passo que ele dá é um passo ao abismo, é um passo à desgraça do Brasil. O homem ameaça o Brasil, não é? Belicamente, porque aí ele traz China e Rússia para perto de nós. O homem ameaça o Brasil economicamente, quando rejeita acordos internacionais com a China ou visita lugares consagrados de Israel para encher o saco dos palestinos ou dos muçulmanos. Ou seja, o homem só cria confusão e de plano não tem absolutamente nada. É uma ideologia louca, barata, mas que pode sair muito caro para o Brasil. A jornalista Miriam Leitão destaca que o governo Bolsonaro não tem uma política externa, não a formulou ainda. O filho do presidente faz sombra ao chanceler, que se ocupa com revisões delirantes da história. Para ela, na viagem que fez a Israel, Bolsonaro só está conseguindo desagradar os dois lados e ainda entrar na disputa eleitoral, sendo usado pelo ministro Benjamin Netanyahu e suas recentes declarações contra a China. Podem ter efeitos no comércio exterior. Os chineses falam pouco e mostram seu desagrado em ações concretas. O problema é que eles são grandes para nós. A China comprou 86% da soja que o Brasil exportou no ano passado e 50% de todas as vendas da Vale, ressalta em sua coluna no jornal o Globo. Ou seja, a China é o nosso primeiro parceiro comercial. E o Brasil precisa olhar adiante e precisa olhar com os olhos. Os Estados Unidos é um parceiro comercial, mas antes de tudo é um concorrente internacional. Quando nós deixarmos de negociar com a China, acreditem, o primeiro que vai negociar com ela
é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a China fora do continente americano como o maior parceiro de economia mundial. É a China. Fora o Canadá, a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e do Brasil. Você cego para isso é ser cego para outras coisas. Então a burrice fala mais alto. Eu termino o jornal de hoje dizendo o seguinte: por tudo que a gente está falando, vendo essas notícias, o Brasil vai capengar se continuar com Bolsonaro à frente desse poder, sendo aí tutelado por filhos loucos que têm uma ideologia louca. E hoje em dia tudo aqui é na base da ameaça, é na base do vou matar. Gente, para falar a verdade para vocês, eu recebo ameaça todos os dias. Se já pensei em me mudar do Brasil, é verdade que já. Muitas vezes vem na minha mente sair do meu país por conta que se o próprio presidente da República não nos dá segurança, vai falar mal de estrangeiros brasileiros vivendo em outros lugares, não é? Coloca aqui o nosso país numa situação bélica, nunca antes colocado, na guerra contra a Venezuela. Vai lá para Israel para desagradar os países islâmicos. Ou seja, a gente ficar nesse país aqui, aonde bater nos outros, violentar e usar arma, virou faroeste no Brasil. Agora virou faroeste, tudo ameaça de morte. Qualquer coisinha estão ameaçando a pessoa de morte e matam. Entende? Então é perigoso um presidente que não empolga jovens para usarem armas. Um presidente que inspira assassinato não deveria nem estar na cadeira presidencial. Eu avisei a todo mundo que ia dar no que está dando no Brasil. Um presidente louco, de planos, ou seja, não econômicos, não geográficos, mas de planos ideológicos imundos para o Brasil. Então, como o jornalista falou, e eu repito, o Bolsonaro não é de extrema direita, é de extrema burrice e pode nos colocar no caos. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos.